Ora, muito bom dia. Hoje, terça-feira, dia 15 de junho de 2021, vamos continuar com as leituras do livro de Francisco de Gouveia, A História de Lobão da Beira e de suas famílias. Ontem falámos do século XVIII, hoje vamos falar do século XIX e, dependendo do tempo que demorarmos a abordar este século, iremos então ou não ao século XX e terminaremos aqui as leituras referentes à panorâmica que Francisco de Gouveia quis dar a estes últimos séculos da existência da aldeia de Lobão da Beira. Portanto, vamos começar aqui com Lobão no século XIX. Neste século, continuam a dominar as famílias mais importantes, já mencionadas nos séculos anteriores. Os senhores, de muitas terras e quintas na freguesia, eram a principal fonte empregadora relacionada com os trabalhos agrícolas, principalmente nas vinhas, olivais e searas de milho. Continuavam a atrair muitos jornaleiros de fora, sobretudo das terras de origem, os fidalgos da freguesia. A família Pina Cabral, Morgados do Loureiro de Silgueiros, e que tinha entrado em Lobão no princípio do século, tem agora a sua maior expressão, com muitos casamentos e batizados no Solar do Paço, com a participação de fidalgos da Casa Real, residentes na cidade da Guarda e com procurações passadas aos bacharéis locais. Esta família Pina Cabral veio substituir a família Albuquerque, que deixou de existir na freguesia. No Alcoce, chega ao fim a carreira de Sousa Lobão, com a sua morte em 1817 e sepultado na Igreja Matriz. A família Corte Real atinge também a sua maior influência com a chegada de novos fidalgos vindos do Rojão, os Corte Real, do Vimilheiro, os Prestrelos, de Aroca, Egas Muniz, e do Solar do Paço, Pina Cabral. Por esta casa passam dois tios de Egas Muniz, que os visitava com regularidade, além de vir passar férias na sua companhia em tempos de verão. António Caetano Abreu Egas Muniz. De férias em Lobão, Egas Muniz elogiava as uvas e o vinho da Quinta dos Carvalhos, propriedade do seu tio Augusto, a hospitalidade das gentes locais e a camaradagem dos muitos veraneantes em férias em tempo de vindimas. Eu penso que esta Quinta dos Carvalhos, agora é uma parte meu, eu penso que esta Quinta dos Carvalhos será aqui hoje é denominada a Quinta dos Trigueiros. Não sei se será. Vou tentar indagar e saber se de facto corresponde de facto a essa quinta, não é? Mais conhecida como Quinta do Trigueiro, que situa-se ali na Vila José. Então, continuando aqui a leitura, ainda no Alcoce, começa a ter protagonismo a família de Cândido de Figueiredo, oriunda do Vinhal, proprietários na Ínsua e agora a residir na calçada do Alcoce. No Alcoce, emerge também a família Marques, à qual vem entroncar a família Oliveira, esta oriunda de Alcofra. Na Casa do Adro é assistente da família de Dona Mariana Castelo Branco. Ali exercia a profissão de advogado António Francisco Marques Prisco Soares, que tinha casado com uma irmã da Dona Mariana. No lugar do Soito atinge o seu auge a família Gouveia, sucessora dos Lopes. Com os bens herdados dos seus ascendentes, como bens comprados pelo mestre de bacharéis, vê os seus acrescidos como herdeiro testamentário de seus tios, eis o cavaleiro professo da Ordem de Cristo, José Ignácio Lopes, casado com a filha dos fidalgos de Val de Açores e Barril, Dona Maria Rita Joaquina de Gouveia e Frias, de quem houve 19 filhos. Era assim a família de Lobão mais rica no século XIX. Com a morte deste cavaleiro, José Ignácio Lopes, ficaram a dominar seus numerosos filhos apenas com o apelido Gouveia, que, por casamento, se foram apropriando de todos os bens das casas grandes do Soito. No Soito, nota-se muito a influência dos padres Gouveia, na construção da Capela de São Francisco e nas Alminhas, nicho das Covadas e no cemitério público. As obras da ermida de Nossa Senhora do Crasto ficaram a cargo do reverendo Jerónimo José de Gouveia, inauguradas em 1857. Os bens que foram do Morgado do Soito tinham passado pela família Soares e agora para a família Gouveia, herdados do mestre de bacharéis. Mestre de bacharéis, importa referir, não é? Stanislau Lopes.
Isto agora é uma parte meu, que é para às vezes fazermos aqui o enquadramento e para não perdermos aqui o fio à meada, porque é muita informação e se não vamos dando aqui algumas referências, depois quem está a ouvir acaba por não conseguir acompanhar e fazer a ligação entre as diversas e os diversos personagens e os respectivos factos. Continuando a ler. Os bens da família Henriques entraram também para a família Gouveia pelo casamento de Marcelina Cândida Henriques com Manuel Jerónimo de Gouveia. A família Henriques do Soito continuavam na posse de grandes propriedades, como a Quinta da Igreja, Quinta da Candosa, Quinta das Laranjeiras, o Pinhal do Cume e das Eiras, também outras, já na sua posse desde o século anterior. Em Vila José, sente-se a presença dos fidalgos Madeira de Abreu, no Solar da Fonte, sendo de evidenciar o capitão de ordenanças António Fernandes, neto do Morgado do Soito, e a atividade do bacharel Francisco Pereira de Figueiredo. Como fidalgos, fazendo aqui um introito, quando nos referimos aos bacharéis, e era assim que eles eram denominados em séculos passados, eram advogados, eram causídicos, eram juristas, a quem era comum, não é? Denominarem-se e chamarem-se bacharéis. Continuando. Como fidalgos e abastados lavradores, surge a família do António Gonçalves da Silva e Cunha, lenta em medicina na Universidade de Coimbra. A família Ribeiro Ferraz, assistente no solar das Senhoras da Almassa, com um vigário a dirigir a igreja matriz. Nota-se a presença do bacharel João Rodrigues Ferrão Castelo Branco, que foi herdeiro de seu pai e que tinha mandado construir a capela de São Miguel e dado nome à Ribeira do Julião. A família Rebelo, descendente do Dr. Manuel Rodrigues Ferrão, ligados aos Seabras de Fail. A família Antunes, entroncada com a família Figueiredo, da Ínsua, eram as famílias mais marcantes do lugar de Vila José. Em Várzea, dominam como políticos e abastados lavradores a tradicional família Ribeiro Abranches, com algum protagonismo pelo caminho. A ilustre família Seabra e Silva já tinha desaparecido da freguesia, sendo os seus bens herdados pelos seus descendentes com ligação à família Ribeiro Abranches, seus parentes afins. Ainda em Várzea, começam a sobressair as famílias Lopes de Figueiredo, Evaristo Rodrigues, Marques da Cunha e Almeida Monsarros. Neste século, Lobão debatia-se com os efeitos da tuberculose. Foi neste século também que atingiu o maior número de enjeitados ou expostos na freguesia. Lobão foi atingida com a morte de 11 dos seus habitantes, vítimas das invasões francesas. No final do século, foram à praça os bens da família Corte Real, do Alcoce, e de Manuel Ribeiro, de Várzea, que incluía o solar da Viscondessa. De referir a agitação e a rivalidade entre famílias relacionada com as guerras liberais e com a morte de alguns soldados de Lobão ocorrida no Porto. Peço desculpa. De referir a agitação e a rivalidade entre famílias relacionada com as guerras liberais e com a morte de alguns soldados de Lobão ocorridas no Porto. Sim é que é. Foi no final deste século que a freguesia de Lobão passou a ser servida pela Estrada Real. Mielhada Viseu passava na Lomba. Este projeto é do ministro José de Seabra e Silva, cujo traçado foi feito de forma a servir as terras onde os seus antepassados foram senhores, isto é, entre Várzea de Cavalos, Valverde e Fail. Portanto, agora sou eu que faço aqui uma referência a José de Seabra e Silva, como já foi abordado noutras gravações, foi ministro do Marquês de Pombal, foi pessoa de bastante relevo na vida política nacional. Os seus pais, nomeadamente o seu pai Lucas Seabra da Silva, era natural de Lobão, e José Seabra da Silva, por ligações familiares, além de ter aqui algum património, também estava muito ligado à freguesia de Lobão, nomeadamente ao lugar de Várzea de Cavalos, como à época se denominava. E pronto, aqui acabamos o século XIX e as maravilhosas pinceladas dadas pelo Sr. Francisco de Gouveia no seu livro. Ora, vamos com 9 minutos de gravação. Pronto, e se calhar vamos aqui tentar ir ao século XX. Vamos agora aqui abordar o século XX, que ainda temos aqui algum tempo, ainda vai curta a gravação.
E vamos então continuar. Ora, Lobão no século XX. Com o chegar deste século e a implantação da República, Lobão começa a sofrer grandes modificações, com famílias tradicionais a desaparecer, resultado da crise na agricultura e da qual dependiam. Na freguesia de Lobão há grande agitação política com alguns incidentes à mistura. No início do século começa a haver movimentos políticos no concelho com forte participação dos homens de Lobão. Estão, neste caso, Francisco José de Gouveia do Soito, César Ribeiro Abranches de Várzea, Madeira da Abreu da Vila José, o Dr. Silva Sequeira do Casal e o Coronel Gonçalves da Vila José. Para alguns destes políticos, rodeados de gente oportunista e de jantaradas, a sua aventura só serviu para esbanjar os seus bens. Algumas destas personalidades já tinham pertencido ao Partido do Regenerador, Partido Liberal e agora Republicanos. Era um núcleo muito forte de políticos com grande influência, tendo alguns deles ocupado cargos importantes, como Francisco José Gouveia e o Coronel Gonçalves, que foram administradores do Conselho e presidentes da Câmara Municipal. A freguesia de Lobão tinha prestígio e dava cartas. Daqui partia a distribuição do correio para Canas de Sabugosa e para a Lagiosa do Dão. Entre 1914 e 1918 ocorre a Primeira Grande Guerra, onde participaram alguns soldados de Lobão e não morreu nenhum. Com a Revolução de 28 de Maio e a entrada de Salazar para o governo, houve novamente grande agitação em Lobão, com crispação de famílias, como tinha acontecido nas guerras liberais e na implantação da República. Para acabar com o caos político e social existente, Salazar foi muito rigoroso. É em 1938 que a freguesia se passou a chamar Lobão da Beira. Mais uma parte meu, e não me importo, e não me canso de dizer, portanto, até 1938, a freguesia era só Lobão. A partir de 1938, acrescentou a Lobão da Beira, portanto, passou a ser Lobão da Beira. Isto para não haver confusão com outra terra chamada Lobão, que era Lobão da Feira. Continuando. De 1938 a 1945 ocorre a Grande Guerra, da qual Salazar nos livrou, mas as dificuldades daí resultantes e que atingiram toda a Europa também se fizeram sentir na freguesia, com fome, racionamento e falta de bens alimentares. Nesses tempos de guerra, nem o São Pedro ajudou. Os verões eram muito secos, os invernos muito frios e chuvosos e as terras não davam nada. Foi importante nesta época o apoio dado à população local pelas famílias tradicionais da freguesia, com a distribuição de alimentos, agasalhos e alguns tostões. Estas famílias têm direito, por mérito e gratidão, a ter o seu nome na toponímia da freguesia. O fim da guerra foi assinalado no adro do cruzeiro com uma cartola de vinho, peixes do rio, foguetes para o ar e os sinos e as sirenes a tocar. Nesta época, a juventude de Lobão frequentava as escolas locais, onde tiravam a 4ª classe. Com estas habilitações, iam aprender na freguesia artes e ofícios, onde se entretinham até ir para o serviço militar, onde abriam os olhos, já mais preparados para a vida, e depois ingressavam em fábricas, na Carris, na PSP, na GNR, na Guarda Fiscal, etc. A classe média da freguesia mandava os filhos estudar no ensino secundário e depois seguiam para professores primários. Se no passado Lobão foi terra de bacharéis, terra de padres e de fidalgos, agora era terra de professores primários. De referir que os rapazes de Lobão da Beira sempre tiveram apetência para o exército e onde alguns atingiram postos elevados. O Lobão, que sempre foi terra de imigrantes, e já no século XVII, aparecem lubanenses a falecer em Angola. Na primeira metade deste século, imigrava-se muito para o Brasil, embora houvesse correntes de imigração para os Estados Unidos da América, para o Canadá e para a Venezuela. Nos princípios de 1960 começam as guerras no ultramar, com grande movimentação de tropas, incluindo alguns soldados de Lobão, e onde 3 ou 4 morreram ao serviço da pátria. No fim da Guerra do Ultramar, e com ele o regresso dos militares de Lobão, verifica-se que vêm com outra mentalidade, com mais experiência humana. Começa pela Europa um grande surto industrial que vem influenciar a rapaziada de Lobão da Beira e toca a emigrar. Era uma imigração mais fácil, mais próxima da sua família, imigravam pelas vias legais, mas quando isso não era possível, a rapaziada de Lobão não se atrapalhava, saco às costas, e aí vão eles atravessando fronteiras por toda a Europa. Estes imigrantes, mais perto da sua terra, aqui vinham pelo Natal e em tempo de férias visitar a família. Com as suas poupanças, começaram a comprar as terras dos abastados lavradores, cujos filhos instalados nas grandes cidades e com melhor nível de vida se recusavam a regressar às origens. Os imigrantes começaram por mandar estudar os seus filhos e a fazer uma vida melhor que nos apraz registar. Os seus filhos, de entre em pouco, adquirem a mentalidade e as condições dos antigos vendedores e o futuro passa por vender tudo o que os pais deixaram.
Isto é cíclico, como já tinha acontecido no Alentejo com a lei das sesmarias. Em 1975, chega a Revolução de Abril com a liberdade descontrolada, a corrupção, a imoralidade, a falta de segurança de pessoas e bens, resultantes da falta de justiça. Com o fim da Guerra do Ultramar, os territórios são abandonados e os colonos ficam à sua sorte. Em Lobão da Beira, com o 25 de Abril, tem-se assistido ao descaramento dos políticos locais que só pensam na rua, na sua rua, na rua dos seus familiares, na rua das suas propriedades, com desprezo pelas ruas de todos ou outros que pagam impostos. Estamos no século XXI e Lobão da Beira, que se deixou ultrapassar pelas freguesias vizinhas, ainda tem lugares com todas as suas ruas com os mesmos caminhos de cabras do século XVI. É disto o exemplo, e agora aqui vou fazer aqui um parênteses. Eu acho que Francisco de Gouveia, e nós não devemos ser acríticos. Nós devemos ler, não é? E devemos fazer a nossa análise, não é? E tirar as nossas conclusões. E eu acho que está a ser injusto. Eu acho que Francisco de Gouveia está a ser injusto numa análise que extrapola onde extrapola politicamente algumas situações relacionadas com Lobão. Ninguém tenha dúvidas que após o 25 de Abril as populações ficaram a viver melhor, mas é que ninguém tenha dúvidas sobre isto. Agora, eu também tenho a certeza de uma coisa, houve famílias, não é, que tinham o poder e que de facto controlavam toda a sociedade da aldeia, não é, e que de facto deixaram de ter esse poder. Agora, no cômputo geral, as famílias passaram a viver melhor, incomparavelmente. Lobão da Beira hoje está muito melhor do que estava antes do 25 de Abril. Eu sei, eu vim da África, cheguei aqui em 1976 e vi a miséria que era esta aldeia. Esta aldeia não tinha nada. Esta aldeia eram poucas as casas com casa de banho. Não havia água canalizada. As pessoas ainda iam às fontes. Não havia saneamento básico. Não havia infraestruturas culturais, desportivas, nem no concelho, nem na sede do concelho, nem na aldeia, muito menos na aldeia. Quer dizer, isto era uma miséria pegada. As pessoas não tinham condições de salubridade, não tinham condições de vida. Era uma pobreza que depois foi sendo mitigada mais tarde já, não é? Após o 25 de Abril, não é? Com essencialmente o investimento que foi feito e com a adesão na altura à Comunidade Europeia, hoje a União Europeia, e o país deu um salto qualitativo enorme. Não tínhamos as escolas que temos hoje, não tínhamos as estradas que temos hoje, não tínhamos os hospitais que temos hoje, não tínhamos as infraestruturas culturais e desportivas que temos hoje. Meu amigo Francisco de Gouveia, acho que foi aqui um bocadinho injusto relativamente a Lobão da Beira também, como é evidente. Eu estava agora aqui a dar uma nota mais geral do país, mas a aldeia, só quem aqui era uma miséria. As pessoas faziam as suas motoreiras, como aqui se chama, portanto as suas, pronto, eu não sei qual é o outro nome que hei de dar, eram motoreiras, pronto, não sei, montoreiras ou motoreiras, que eram feitas na rua, à porta de casa. Não é? Portanto, isto não há volta a dar, é o que é. Bom, peço desculpa aqui por este meu desabafo, porque eu acho que Francisco Gouveia foi aqui um bocadinho injusto aqui nestes parágrafos relativamente ao Portugal pós 25 de Abril. É evidente que houve coisas, muito poucas coisas, nem sei se houve alguma coisa que piorou, sinceramente. Agora, se calhar piorou, se calhar, eu não sei, é muito. Agora, não há dúvidas nenhumas que o país deu um salto enorme, em que as pessoas hoje vivem muito melhor. A maioria das pessoas, e antigamente as pessoas que viviam bem eram uma minoria, ok? Pronto, fica aqui este meu à parte, este meu desabafo, porque só com muita má vontade é que se pode dizer que no antes do 25 de Abril é que era bom e depois que é tudo uma tristeza e uma miséria. Pronto, vamos lá então.
Estamos no século XXI e Lobão da Beira, que se deixou ultrapassar pelas freguesias vizinhas, ainda tem lugares com todas as suas ruas, com os mesmos caminhos de cabras do século XVI. É disto exemplo o lugar do Soito, o que tem levado à sua total desertificação. Ali viveu a família Lopes no século XVI e XVII, que foi a maior proprietária de terras e a maior empregadora do seu tempo. Ali viveu Stanislau Lopes, mestre de bacharéis, que a Lobão atraiu fidalgos que honraram a freguesia e as terras de besteiros. Ali viveu no século XVIII e XIX a família Gouveia, a maior benemérita da freguesia em todos os tempos. Ali viveu no século XX Francisco José de Gouveia, que foi presidente da Câmara, Tondela e administrador do Conselho. Ali viveram outras grandes personalidades de Lobão que deveriam merecer o respeito de quem manda no Conselho de Tondela. Vou aqui fazer mais uma parte. É verdade que Francisco de Gouveia tem alguma razão relativamente a esta questão das pessoas que tiveram bastante relevância, não é, na vida da aldeia, na vida do concelho, e que não estão devidamente destacadas, e a sua memória não está devidamente destacada no concelho e na aldeia. Ele fala muito na toponímia da freguesia, é uma das formas de lembrar essas pessoas. Mas isto, as coisas, portanto, a história vai-se fazendo, as coisas vão-se fazendo. Havia muita coisa que não se sabia, não é? Ou sabia-se muito pouco, e que agora, vindo à luz do dia, pelo magnífico trabalho de Francisco Gouveia, as autoridades competentes poderão eventualmente partir para outras iniciativas e darem de facto o merecido destaque, o merecido relevo a estas personalidades que tanto marcaram a nossa vida em Lobão e no concelho de Tondela. E pronto, já vamos com 21 minutos. Conseguimos, de facto, abordar os dois séculos. Isto são resumos muito resumidos, passo o pleonasmo, dos dois séculos, do século XIX e do século XX, mas ficamos com esta abordagem que Francisco Gouveia fez, não é? E aqui no livro ficamos com uma ideia muito aproximada e ficamos, de facto. Eu pessoalmente, quando leio isto, eu consigo chegar, eu quase que me imagino e vejo no meio do Lobão do século XIX, do século XVII, do século XVIII, do século XX, e isto quer dizer que a descrição está bem feita, de que de facto as coisas foram bem elaboradas. Amanhã faremos aqui uma gravação e vamos aqui fazer, que vem aqui logo a seguir em termos cronológicos no livro, que são as marcas, são as datas marcantes na aldeia, desde o ano 850. Poderá ser um bocadinho mais maçadora, mas eu penso que é importante. Ok, então muito obrigado pela vossa atenção. Renovo os votos de boa semana e até amanhã, se Deus quiser. Muito obrigado.